que a Rosângela está falando nesse momento, a gente queria fazer um convite para você que nesse momento nos prestigia, né, está aí nos acompanhando fielmente nesse programa, você acompanhar o nosso site. O site ele é uma porta de entrada, com certeza, para algumas mudanças. E se tratando de um tema tão preocupante, que é o medo para algumas pessoas, o trabalho hoje da Coach Eagle é mostrar para as pessoas que isso pode ser controlado. O trabalho hoje de um coach, como a gente já tem falado em outros programas, a gente não está aqui para dizer o que você precisa fazer, não estamos aqui para mandar, para ordenar, não estamos aqui para mudar a sua trajetória de vida no aspecto de ordem, mas nós estamos aqui simplesmente para lembrar você que verdadeiramente você pode. Bom, aproveitando isso que eu estou falando nesse momento, eu queria lembrar você desse vídeo que foi mostrado no início do programa. Rosângela, esse vídeo fala muito sobre superação, sobre objetivos, e isso está muito relacionado também ao medo. E esse vídeo mostra um pouco que onde as pessoas se planejarem chegar, onde as pessoas realmente lutarem e forem em busca dos seus objetivos, elas podem chegar. Só que no meio dessa trajetória, com certeza o medo, ele vai bater a porta. É normal, são desafios, são conquistas. E fala pra gente um pouco sobre essa superação para tantos objetivos. Pegando aí esse exemplo que eu comentei, do quanto o medo atrapalha e ele ajuda, no exemplo que eu citei sobre atrapalhar no medo de aprender o falar em público, nós temos aí o caso da superação. Como é que uma pessoa supera o medo de aprender a falar em público? Ela supera dando um passo a cada vez. É a tentativa de falar uma vez e sentir em todo o corpo como é que ele reage. Falar e se permitir a errar. E se permitir, acima de tudo, a saber que nem todo momento as pessoas estão ali para criticá-la. Porque o maior medo, às vezes, talvez sim e talvez não, esteja relacionado a este medo da crítica. E este medo de superar-se e saber que a cada momento que ele caminhar, ele pode conseguir um pouco de cada vez. Então, para que ela consiga superar esta habilidade nova que ela vai adquirir de falar ao público, é exercitar a voz, a postura, o andar na frente de um público, e aí um pouco a cada vez, e não desistir, porque a persistência é a chave fundamental para superar esse medo de aprender. E a metáfora também que foi mostrada, ela reflete muito isso, porque a mão ali simbolizando o nosso exterior e aquele simples guardanapo simbolizando o coração. Às vezes nós não permitimos que os conselhos, às vezes não permitimos que as orientações, às vezes não permitimos que a sabedoria, que tudo aquilo de bom que vai fazer com que nós realmente venhamos a reagir diante das situações amedrontadoras. E quando a gente abre o nosso coração, ou quando a gente permite que tudo isso que foi mostrado através de uma metáfora, às vezes a gente não para analisar. Uma metáfora, o que é uma metáfora? Se você realmente se permitir e acreditar que isso representa muitas vezes você pode mudar. Rosângela, essa palavra superação é uma palavra que merece um pouco mais de explicação. Fala um pouquinho mais sobre por que devemos nos superar. Bom, a sensação da superação, primeiro que nós somos merecedores. E somos merecedores de nos tornarmos melhor a cada dia. E aí, nos referindo mesmo à metáfora, nos dedicarmos de coração a nós. E eu vi uma coisa que fez muito sentido para mim, e aqui os meus amigos de infância
Também viram isso? Se joga de cabeça e sem capacete aos desafios que te aparecem na vida. Porque isso faz muito sentido para você. Quando você consegue superar um medo, um desafio, o sentimento, a sensação de poder, de liberdade que te domina o corpo é indescritível. Então, esta superação e sentimento de que você é capaz, de que você pode ir além, um pouco de cada vez, e como eu já disse, um passo por vez, no teu ritmo, porque é do teu jeito. E como muitas vezes os meus amigos já disseram, o teu jeito é o jeito certo. Para mim, ele é numa velocidade. Para você que está aí assistindo esse lindo programa, é de uma outra forma. Então, superar-se significa o quanto você é especial e quanto você pode e merece ser uma pessoa feliz e capaz e digna de conseguir algo melhor. Bom, e aproveitando toda essa explicação, esses conselhos, eu não poderia deixar também de falar um pouco sobre isso. Tudo hoje, o que nós somos, é fruto de decisões tomadas há um tempo atrás. E eu digo para você que você talvez, nesse programa ou nesse dia de hoje, você não consiga mudar toda a sua vida. Mas com certeza, você consegue um dia mudar a direção dela. E quando você se lança realmente sem medo dos desafios, quando você se lança sem medo daquilo que está à sua frente, e você toma decisões diferentes a partir de hoje, você com certeza está plantando coisas grandiosas para o seu futuro. Eu quero fazer uma pergunta nesse momento, Rosângela, mas você não vai responder agora, para que nosso telespectador fique ligado e acompanhe na volta desse bloco sobre medo na família. Por que temos medo de aprender a crescer juntos em família? Aguarde, já estaremos de volta com essa resposta. Dani, olha, para falar do Dani até meio que sou suspeita a falar, porque cantando com ele todo esse tempo. O pessoal pergunta, vocês são irmãos? Eu falo, não, nós somos que mais do que irmãos, né? Porque para formar uma dupla e você cantar todo esse tempo junto com um parceiro, conviver com esse parceiro, eu convivo mais com o Dani do que com a minha família, né? Quer encontrar o imóvel perfeito para você? Peça para São Longuinho. Ele está de volta, mais atualizado do que nunca. Borsari Imóveis. Não é milagre, é eficiência. Borsari Imóveis. Estamos de volta com o nosso programa e com a pergunta pertinente. Por que temos medo de aprender na família, Rosângela? Bom, o medo na família, né? O aprender é o que é? É medo de se conhecer, de se permitir. E, inclusive, algumas vezes, o que acontece na família são, de novo, como falei no início do programa, são as nossas
crenças limitantes e alguns bloqueios que acontecem aí no convívio com os nossos familiares. Algumas coisas para exemplificar um pouco aí desse medo, né? E que sempre a gente precisa ressignificar aí algumas coisas, como mais uma vez nós aprendemos no nosso curso, que depois até podemos comentar, né, Marcos, um pouco sobre o curso maravilhoso que nós fizemos, né, que é o PSC, onde a gente precisa compreender que às vezes esse medo que a gente tem de se abrir para o outro da nossa família está porque a gente não compreende naquele momento o que foi que aconteceu e que nos bloqueou deste medo. O medo de tocar um ente querido, o medo de dialogar com uma pessoa muito próxima da família, e faz com que isso, em algum momento, nos afastemos dele, né? Então, neste momento que isso acontece, a gente precisa compreender como é que se deu esse cenário na época que aquilo aconteceu. Vamos pegar um exemplo aí de um adulto que com frequência não se relacione bem com o irmão, né? E sempre tem aí esses conflitos. Então, por medo, não se falam, tem aí alguns conflitos. E se a gente vai entender o que é que aconteceu nessa infância, o que foi que bloqueou, que medo que é esse desta proximidade? Se a gente começa a entender que naquele tempo, naquele momento, o que acontecia, a crença limitante que era, exatamente era o que aquela pessoa te deu, o que ela tinha para oferecer, não tinha outra coisa naquele momento, você consegue ressignificar aquela história e se aproximar, sim, daquela pessoa que você tanto ama. E assim, em vários momentos da sua vida, que é o diálogo, que é o afeto, que é o que a gente já aprendeu, que são as linguagens do amor. Não é isso, Marcos? Com certeza. E aproveitando, né, que falamos sobre o PSC,